Tudo bem, pessoal? Boa noite. Eu continuo me chamando Gabriel, um discípulo de Jesus em contínuo processo de restauração, lutando contra algumas mazelas, entre elas autossuficiência, vontade de pegar o que não é meu, uma cultura muito forte lá desde São Paulo de workaholic, então muito aí ligado ao tema de hoje. Sou casado com aquela linda mulher ali há 4 anos e 10 meses, para glória de Jesus, casamento aí para honrar o nome dele, e um privilégio tê-la aqui conosco também. Vamos lá, hoje nós vamos dar continuidade aqui na série Dramas da Vida, né, falando mais especificamente sobre o trabalho, né, sobre as frustrações, sobre sucesso, sobre obstáculos, aí sobre essa grande parte da nossa vida, né? Eu sempre coloco aí que muitas das vezes a gente eu quero culpar o trabalho, né? Para coisas que eu tento não priorizar, mas na verdade aquele ali tem um custo fixo, né? De tempo, e a gente precisa se adequar a ele e colocar o nosso tempo aí à disposição do reino, né? E eu queria já fazer uma pergunta aqui. Quem acha que o trabalho aqui é para glorificar o Senhor também? Ou alguém acha aqui que o trabalho é para... Não, isso aí não é para glorificar o Senhor, não. Isso aqui é só peia. Vamos lá. O trabalho, ele glorifica sim, tá? Desde lá de Gênesis, né? Deus estabelece aí o trabalho como uma parte da criação, né? E lá em Colossenses, tem um versículo que fala: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo, né? Então, trazer essa consciência de que no trabalho nós estamos ali servindo a Jesus, nós continuamos sendo discípulos ali para proclamar o reino, né? Independente de onde a gente esteja. E hoje tenho aí mais que o privilégio de ter o pastor Armando aqui conosco para ter esse bate-papo. O pastor Armando pode seguir para cá, caso queira. E aprender muito aqui com ele também. Eu, hoje estava conversando com a minha esposa, né? Minha esposa está lendo um livro que é O Deus que Destrói Sonhos. E aí justamente hoje veio esse capítulo aqui, onde ele fala: você pode construir uma carreira, mudar para alcançar seus objetivos, ter um trabalho que lhe renda boa remuneração e até ser um empresário ou empresária de sucesso. Inclusive, Paulo fala que aquele que não trabalha também não deve comer, em 2 Tessalonicenses 3,10. E a pergunta que devemos nos fazer é: como a minha fé e meu trabalho convergem para a glória de Deus, para o testemunho do Evangelho? Pois se trabalhamos apenas para pagar as contas ou conquistar coisas, estamos com a perspectiva errada sobre ser um discípulo de Jesus. Daí a nossa primeira pergunta aqui, já passo a palavra também para o pastor Armando, ele nem precisa se apresentar, né, pastor? Sobre como a sua fé influencia suas decisões e atitudes no trabalho, né, pastor? Ainda mais o pastor que teve ali uma passagem pela indústria automobilística, né? E aí teve a venda da empresa e tudo. Então, como o pastor vê que a fé influencia nas decisões e atitudes no trabalho? Valeu, Gabriel. Gente, meu nome é Armando, continuo como um discípulo amado de Jesus, lidando com algumas mazelas, das quais eu já me vi livre há muito tempo, né, para a glória de Jesus, como a história da vingança, herança talvez da minha família lá de Lampião, então não deixar barato, né? E Deus tem me ensinado ao longo dos anos a todo tempo eu vejo na minha frente a possibilidade de cair, de pecar, de querer tomar a justiça nas minhas próprias mãos. Então essa é uma luta que eu sempre tenho que manter ela na minha frente e crucificando meu velho eu e entregando para o Senhor as consequências daquilo que eu sei que eu não posso resolver, só Ele pode. E na verdade eu tinha convidado mais 2 para estar aqui comigo, empreendedores, mas acho que eles estão trabalhando demais, né?
não puderam chegar. Mas a Leonei estaria aqui com a gente, que é uma empreendedora na área de turismo, ela trabalha na We Travel, tem sido nossa parceira aí, inclusive nessas viagens que tanto eu, o pastor Zé Edson, temos feito ao longo dos anos, mas ela teve clientes precisando dela e ela não pôde chegar. Outro é o Léo, acho que pode estar até a caminho, é um amado discípulo de Jesus aqui dessa comunidade, muito bem sucedido na área da corretagem, né, como corretor de imóveis. Tem um testemunho muito interessante, né, porque à medida que Deus faz o Léo prosperar, parece que mais ele se desapega e consegue curtir os momentos da vida, cuidando de si mesmo, cuidando da família e muito envolvido na obra de Deus. Então é um grande exemplo. Mas aí, além do meu testemunho em si, o Gabriel, que também é do ramo, né? Não, talvez não com o seu próprio negócio, né? Mas como alguém que trabalha, pode nos ajudar aí, já pincelou alguns princípios fundamentais aí da palavra de Deus nesse sentido. O trabalho não é do diabo, né? Nem é pecado, é uma coisa dada por Deus, está lá em Gênesis, o homem trabalharia desde o princípio. Eu acho que depois da queda a coisa só ficou mais complicada, né? Porque entra o elemento do pecado e isso vai dificultando, tanto para quem empreende, né? Quanto para aquele que é servido no empreendimento, porque o pecado traz essas relações que são às vezes abusivas, complicadas, né? Com clientes, com parceiros, com sócios. Então, antes da gente entrar ou responder especificamente a pergunta em si, queria dar um breve testemunho da minha caminhada, né? Às vezes as pessoas acham que o pastor não trabalha. Você trabalha com o quê? Né? Então, ele acha que é igual dona de casa. Eu tenho uma lá em casa que trabalha mais do que muita gente que eu conheço, né? Ela não para, ela é muito ativa, mas sempre foi do lar, né? Do lar. Então, mas um testemunho breve sobre trabalho. Eu nasci, me criei numa família de nordestinos. Meu pai foi para São Paulo em 1948, vindo lá do interior de Sergipe, e ele era um analfabeto que foi trabalhar nas construções de São Paulo. Então é um daqueles milhares de nordestinos que construíram São Paulo e toda a riqueza paulista a custas de muito trabalho braçal, né? Então meu pai foi em 48 e depois 51, 52 ele foi buscar a minha mãe, também era filha de fazendeiro, muito rica no sentido da fazenda em si, mas também analfabeta, né? E os dois se casam e ali vão construir a vida e a família. Meu pai, depois da construção, foi trabalhar como mascate, né? Aquele vendedor ambulante, aquele que põe as coisinhas num pedaço de pano e quando chega o rapa, lá em São Paulo é chamado de rapa, né? Quando a prefeitura chega, ele tem que sair correndo e vazar, né? Então meu pai desde o princípio trabalhou dessa forma. Ele vendia bijuterias ali na Praça da República, no centro, apesar da gente morar na Zona Norte de São Paulo. E aí eu nasci em 1953, um ano depois que eles estavam casados. Minha mãe, muito novinha, minha mãe tinha 16 anos quando eu nasci. E meu pai, então, trabalhava e ele aí ingressou na feira. Ele era um feirante, ainda vendendo bijuterias que ele construía dentro de casa e vendia nos bairros nobres de São Paulo. E era um feirante bem esperto, porque ele ia exatamente onde estavam as madames que gostavam de trocar joias por bijuterias. Ainda tem hoje isso aí, né? Deixa de usar um brinco, um colar. Então eu nasci e me criei nesse ambiente. Meu pai construindo e minha mãe e meu pai trabalhando na feira. Saíam de madrugada, às vezes 4 horas da manhã, numa época em que os caminhões levavam a barraca deles, né, que eles montavam, como essas feirinhas que vocês veem em Fortaleza.
E meu pai, então, desde que a gente era pequenininho, né, levava a gente no bercinho, botava debaixo da barraca, tanto que eu sou especialista em ver os pés e as canelas dos outros, porque eu ficava debaixo da barraca vendo a turma passando, bem pequenininho, me lembro até hoje, né, os pezinhos passando, as sandálias, e eu brincando com a minha irmã sobre isso aí. Ou seja, eu nasci e me criei num ambiente de trabalho, onde meus pais trabalharam muito, de forma honesta. Ainda era a época que o dinheiro era escondido no colchão, né? Meu pai andava com os maços de dinheiro muito grande. Aprendi com ele também, logo cedo, um princípio de não ser devedor. Meu pai não era crente, muito pelo contrário, assim, era um católico espírita, mas ele sempre teve muitos bons princípios, inclusive nessa área dos negócios, né? Meu pai, ele não gostava de dever a ninguém, ele não comprava nada fiado. A tese dele era: se eu não posso, eu não compro, né? Mesmo que seja comida. Você sabe que nas bodegas de antigamente tinha um negócio do fiado, né? Ainda tem, não tem? É. E aí o camarada usava aquele lápis, né? Bota o lápis aqui na orelha, a cadernetazinha, e anota seu nome e deixa lá na pendura, né? Então meu pai, logo cedo, a gente aprendeu muito cedo, e ele dizia: eu não quero dever nada a ninguém. Então tudo que ele comprava era à vista. Se eu posso, eu compro. Se eu não posso, eu não compro. E naquela época não tinha cartão de crédito, não tinha Pix, né? Até Pix pago no cartão, né? Que hoje é uma nova sofisticação. Então eu acho esse um princípio fundamental que serviu para a minha vida até hoje. Eu fico aperreado, às vezes eu estou ali jogando beach tênis na praia, cedinho, né, quando eu vou para o meu treino, e eu sempre, quando saio, tomo água de coco. E é um senhor que fornece para mim a água de coco. Então, às vezes que ele pede água de coco, eu estou no jogo, quando eu saio, vou para casa, ele sabe que, né, é só ele falar e eu resolvo. Mas quando eu vou para casa e eu percebo, capaz, esqueci de pagar a água de coco do homem, eu não consigo não. Deixa para outro dia? Deixo nada. Tem uma coisa que me incomoda, que é inclusive um princípio bíblico, né? A ninguém levais coisa alguma, a não ser o amor. Então eu não consigo viver com pendura. Então demorou muito tempo na minha vida. Chegou Léo, vem Léo, vem Léo, vem. Léozinho. Aqui nós estamos em casa, viu? Então pode vir. Depois ele se apresenta aí, conta um pouco da história dele. Mas essa minha caminhada com meus pais, né, já foi uma caminhada de muito ensino. Vem, Léo, vem, senta aqui, rapaz. Com medo não. Surpresa. Então, qualquer que seja o nível de empreendimento, você vender um salgadinho na sua casa, começando, ou você ser um lojista, ou alguém que vai iniciar um novo negócio, ou mesmo se você é um funcionário, né? Eu acho que nós estamos falando aqui de trabalho e estamos falando de finanças. Então, olha quantos princípios nós já vimos nascendo aqui, né? Ou seja, um casal de nordestinos que vai para São Paulo, que usa da criatividade, que empreende, que tem como princípio isso: eu não vou dever a ninguém. Isso ficou no meu coração até hoje. E diferente até dos dias de hoje, né, onde muitos filhos ficam dentro de casa até 20, 30, 40 anos, isso era muito estranho na minha época. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, estafeta do correio. Estafeta é o indivíduo que entregava telegramas. Então eu tinha 13 anos de idade, morando na Zona Norte, e eu fiz um teste lá para os Correios, e ganhei aquele bonezinho dos Correios, a fardinha. Então eu saía pelo centro da cidade distribuindo os telegramas, olha só. Pegava ônibus, levava a minha marmita, eu me lembro, aquela marmitinha de alumínio, né? A bicha saía quente e voltava gelada. Ou chegava gelada lá no meio-dia. Mas entregava com 13 anos de idade, então aprendi o que era trabalho. Porque meu pai, a despeito de tudo, ele não me dava
as coisas de mão beijada, eu tinha que conquistar. E ele me ensinou isso muito cedo. Então, aí tem uma história, obviamente, depois vem a questão do futebol, me pegaram na rua para eu jogar bola, eu fui para um time grande, joguei lá, não fui profissional, mas joguei em times grandes, e aí eu trabalhei em outros locais, depois tive que parar por causa do futebol, aí era só futebol, e o trabalho agora era treinar, e sonhar em ser um jogador de futebol, depois aeronáutica, depois exército. E quando eu saí do exército, os 2 anos e meio que eu passei no exército, foi que eu entrei num empreendimento comercial. E aí vem outra coisa importante que eu quero deixar como testemunho, só para vocês conhecerem a história, né? Que eu conto um pedaço nesse livro aí que saiu aí. Mas eu tenho uma formação em eletrônica, e o meu cunhado me convidou para assumir uma empresa, chamava Hobbycar, Equipamentos para Auto Limitada, era uma empresa de acessórios e som para carros. Então a minha experiência com negócio e comércio era zero. Eu só era um técnico em eletrônica e entrei com essa expertise para ser sócio do meu cunhado, que esse aí era o homem do comércio. Só que o bicho era meio carga torta, né? E aí o negócio foi complicado. Mas no princípio eu nem sabia o que estava acontecendo. Assumimos uma empresa que era uma igreja, uma empresa de médio porte, mas quando o metrô passou, essa empresa ficou praticamente parada, porque não tinha cliente, o metrô passou, botou esses tapumes enormes, e a empresa então foi para semifalência. Então, antes de se acabar, esse indivíduo abriu uma filial numa outra rua, e teve que praticamente começar do zero. Foi aí que meu cunhado comprou a empresa, a chamada Galinha Morta. Era uma empresa semifalida, comprou por quase nada, mas uma empresa com dívidas fiscais enormes, com prejuízos enormes, e meu cunhado comprou naquela condição. Quando eu entrei, eu não sabia de absolutamente nada. Eu só oferecia meu trabalho. E assim eu fiz, né? Trabalhando de 7 da manhã até 6, 7 horas da noite na empresa. E a empresa foi crescendo, crescendo, crescendo. Depois, com o tempo, já perto de abrir uma filial, eu comprei a parte desse meu sócio, me tornei dono único da empresa. A sociedade era a Heloísa que entrou lá na sociedade. E aí houve a minha conversão e eu queria, obviamente, sonhando com o ministério, eu queria sair do comércio, mas era muito difícil para mim sair do comércio naquelas condições que a empresa estava àquela altura, porque tinha muito débito fiscal, problemas de estoque, problemas contábeis. E foi aí que eu orei a Deus, porque a empresa estava prosperando, crescendo, se ajustando do ponto de vista fiscal, e eu orei a Deus que eu queria sair para o ministério só quando a coisa tivesse 100%, porque eu não queria deixar nenhum rabo preso com ninguém. E aí Deus abençoou, porque a Ford do Brasil comprou a minha marca, e a Ford, a condição de comprar era que ela zerasse tudo. Então eu saí do comércio sem dever absolutamente nada a ninguém, com dinheiro no bolso para sustentar a minha família nos Estados Unidos durante os 3 anos, quando eu me formei, e aí aportei em Fortaleza em 1983. Então, só para vocês saberem que quando eu falo de trabalho, e eu tenho ajudado muitos empresários ao longo desses anos, que passam por perrengues, né? Sentando, ouvindo, vendo, e aconselhando, inclusive, porque eu passei por tudo isso. Deus me deu a condição de cuidar de uma empresa e ver Deus operando, saindo do buraco e levando para um patamar melhor. E aí teve o milagre de Deus, não é toda hora que aparece uma Ford para comprar a empresa da gente, né? Mas Deus operou milagres, e aí eu pude entrar no ministério sem nenhum rastro nas minhas costas.
E desde que eu cheguei, a igreja é um organismo, a igreja não é uma empresa, mas ela deve ser gerida muito melhor do que qualquer empresa. Então, a IBC, desde o início, nós batemos o pé que aqui não se compra nem um alfinete sem nota fiscal. Mateus 22, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E se isso vale para a nossa vida pessoal, quanto mais para a Igreja Batista Central de Fortaleza. Por isso são 40 anos aqui, nós não temos nenhuma pendência fiscal com ninguém. Tudo que você imaginar de lidar com funcionário, de lidar com seletista, lidar com sindicato, lidar com os órgãos de fiscalização, a IBC não tem isso. Por quê? Por causa da visão empresarial que Deus me deu antes de entrar no ministério. Então eu vim pensando nisso. Eu não sou dono de nada aqui, sou um funcionário da IBC, remunerado pela IBC hoje, mas consideram esse um empreendimento que deve ser tocado melhor do que qualquer empresa. E aí acho que o Gabriel falou muito bem aqui no texto que ele trouxe, em tudo na vida da gente eu tenho que mirar a glória de Deus. O que eu estou fazendo traz glória para o nome dele? Ou o que eu estou fazendo vai denegrir o nome dele? Vai rebaixar o nome dele? Não é o meu nome, minha condição, meu dinheiro, o que eu tenho, o que eu deixo de ter, não é isso. E aí depois eu posso contar mais um pouco sobre como era o meu procedimento quando eu era empresário e o que acontecia. Eu cansei de estar debaixo do carro, consertando coisas, e o cara tocar na minha perna e bater e dizer assim, ei moço, sai daí, chama seu patrão aí, quero falar com ele. Aí eu saía, limpava minha fardinha, ia para trás do balcão, e ele disse, eu já não falei para você chamar teu patrão? Eu disse, sou eu. Porque eu nunca deixei que o dinheiro, a fama, o que eu tinha e possuía subisse na minha cabeça, lá atrás. Então, com isso eu fui honrado ao longo dos anos em tudo que fiz, mesmo passando por perrengues difíceis mesmo, em termos da empresa. Tá bom? Então, acho que a gente já levantou aqui alguns princípios e deixa o Gabriel nos conduzir aí. E o Leozinho também dá uma palavra e um testemunho. Massa. Bem-vindo, Léo. Nós estamos aqui nos dramas da vida, a gente falando especificamente mais sobre o trabalho. E uma coisa que o pastor Armando falou, que eu queria só pegar esse gancho e aproveitar, fazer a pergunta aqui para vocês, para tentar dar uma interagida. O que vocês acham que é o oposto de sucesso? Calma, gente, vamos de cada vez aí, senão eu não consigo escutar, não. E aí, oposto de sucesso? Fracasso. Quem vota no fracasso aí? Levanta a mão. Massa. O fracasso, muitas vezes, ele faz parte do sucesso, tá? Eu coloco que o oposto de sucesso é a desistência. Tá? Então, quando eu desisto de fazer algo, aí provavelmente eu fracassei. O pastor Armando falou vários perrengues. Esses perrengues, com certeza, foram obstáculos que apareceram. Muitos deles não são passados na mesma hora, mas com ali insistindo, se qualificando, aprendendo mais, consegue superar. E aí sim chega uma sequência de sucessos até chegar no que a gente almeja. E outra coisa que o pastor falou foi sobre o empreendedorismo. Hoje se fala muito sobre o intraempreendedorismo, que é justamente eu como funcionário, como é que eu me vejo dentro daquela companhia? Eu me vejo apenas como um funcionário ou eu trato aquilo como se fosse meu ou como se fosse do meu senhor? Então, o trabalho ele é dom de Deus, ele é entregue por Deus. Nós estamos trabalhando porque, Deus abençoou. Então, eu comecei como estagiário numa empresa, na área médica, e hoje eu estou no programa de Stock Option da empresa, onde fui chamado para ser um dos sócios. E um período de 3 anos, onde passa atingindo algumas metas, e aí eu tenho acesso a uma participação naquela empresa.
Então, muito praticando essa questão do intraempreendedorismo. E tem uma fase que foi muito legal, né? Que nós estamos aqui na IBC faz 5 anos. Nós não éramos convertidos, né? Nós não acreditávamos em Jesus, eu e minha esposa. Nós nos convertemos juntos. E eu trabalhava numa empresa antes que pagava propina, fazia muita coisa errada, mentia muito sobre prazo de entrega e era bem esculhambada. Aí, na hora que eu lembro, nós chegamos aqui na IBC, aí nós, no dia da reinauguração da tenda, foi o dia que nós chegamos a primeira vez aqui, e depois do segundo culto, mais ou menos, nós estávamos de GR do Almeida, eu liguei para o pastor Daniel Almeida e falei, Almeida, cara, muito legal, obrigado aí pela recepção, mas eu não consigo continuar. Ele falou, ué, como assim, Gabriel? Não, bora almoçar aqui, deixa eu entender o que está acontecendo. Aí, na hora que eu cheguei aqui na IBC, né? Aí eu falei, não, pastor, trabalho numa empresa que paga propina e tal. Comecei a abrir o coração para ele. E aí eu lembro que ele falou uma frase só. Ele falou, glória a Deus. E eu fiquei esperando ele completar, né? Eu falei, tá, glória a Deus. E agora, e o glória a Deus, o que significa? Ele falou, cara, glória a Deus que é o Espírito Santo te incomodando. Daí eu falei, tá, e aí, o que eu faço, pastor? Agora que eu não posso largar o emprego do jeito que eu estou aqui, provedor de casa e tal, não tem o que fazer. Aí ele falou, não, calma, ora e Deus vai te guiar. E aí, esses dias, vendo o Instagram, no dia 9 de novembro, tem uma foto minha e da Ana Luísa, minha esposa, aqui a gente comemorando a conversão, nós tínhamos aceitado Jesus, e no dia 17 de novembro, eu entrando na empresa a qual estou hoje, que não paga propina, é extremamente os valores cristãos, mas muito legal. E aí eu fiquei, caramba, sem essa cultura do workaholic, tentando conciliar ali com família, proclamando o nome de Cristo, será que eu vou crescer? E aí vem o programa do Stock Option, quando a empresa me chama e faz esse convite para a sociedade da empresa também. Então, aí essa questão de realmente Deus trabalhar e ser dom de Deus e praticar esse intraempreendedorismo ou praticar, cara, Deus me colocou aqui, Ele tem um propósito, eu faço isso porque é por Ele, tudo por Ele. Léo, ficar à vontade aí para se apresentar. Boa noite, gente. Sou o Leonardo, a minha esposa está ali, a Monique, a minha filha Melissa e o meu filho Rafael ficou em casa. Eu fui chamado aqui, na verdade foi de surpresa, né? E eu vinha para estar aí no lugar de vocês e eu estou aqui para, acredito que dar o meu pequeno testemunho, né? O pastor me conhece, a gente tem uma caminhada aí de perto e realmente eu vou dar uma abreviada para vocês aqui um pouco do que tem um passado na minha vida, né? Das mudanças também agora há pouco tempo, mas para isso eu vou retroagir um pouco, né? No começo do meu casamento, eu trabalho com imóvel, né? Com venda de imóvel, e assim, todo empresário e todo corretor e toda parte que trabalha com venda, todo mundo deseja, almeja sempre uma coisa muito além, né? Que às vezes isso traz para a gente a depressão, a ansiedade, e isso fez parte no começo da minha caminhada, né? Mas logo em seguida eu fui vendo que aquilo não era legal para mim e que eu tinha que crer que Deus ia prover de qualquer forma, né? A minha casa e meu lar. Mas para isso eu tinha que dar o meu melhor. E assim eu comecei minha vida. Meu pai realmente, no começo da minha caminhada, ele chegou na época, dar só um incentivo. E dali ele disse, agora caminhe só, porque eu não tenho condições e você vá caminhar só. Então, a gente procurou 3 meses antes de casar apartamento para alugar, e aí veio uma bênção de Deus, foi uma venda que é onde eu tive a oportunidade de comprar um apartamentozinho bem simplesinho. Mas fui morar naquele cantinho lá, meu próprio, e ali se iniciou uma trajetória aonde eu fui evoluindo de acordo com o que Deus foi me suprindo, mas sempre com muito cuidado para não ter uma dívida, não ficar aperreado, sempre ter uma folga mensal, porque a gente trabalha com venda, se não tiver uma folga financeira, a gente acaba
entrando em situações que não são agradáveis, né? Então, assim, eu continuei minha vida e logo depois de 4 anos, a gente morando ali, a gente foi para um apartamento melhor, né? Eu, nessa questão de almejar sempre uma coisa melhor, e aí eu sempre trabalhando muito nessa época, né? Buscando, realmente, eu sempre trabalhando sábado, domingo, era aquela loucura para atingir um conforto e sempre querendo melhor. E aí passamos 4 anos, trocamos de outro apartamento e fui evoluindo. E aí nesse momento a gente teve o primeiro filho, com 4 anos, fomos para um outro imóvel. Minha esposa, fosse por ela estava morando no primeiro imóvel ainda. Ela nunca almejou esse desejo que eu tinha, né? E assim eu fui crescendo, que realmente hoje eu dou glória a Deus, porque eu tenho certeza que tudo veio para a honra e glória dele. E o que foi que aconteceu? Mais ou menos há uns 4 anos atrás, eu decidi desacelerar, né? E muita gente olha hoje para mim e diz, rapaz, teu negócio diminuiu. Diminuiu de trabalho, mas financeiramente, na verdade, ele aumentou. Porque eu tirei alguns custos, né? Decidi, que no começo foi uma adaptação muito grande para mim. Eu decidi ir todo dia para a minha academia de manhã. Só vou trabalhar depois da minha academia. É uma prioridade, né? Então, assim, foi coisas que eu fui moldando e vi que tinha condições de eu viver, talvez financeiramente melhor do que eu estava, né? Mas isso tudo também veio por uma caminhada que foi plantada, né? A gente tem que plantar para poder acontecer também uma situação dessa. Mas o que eu falo para muita gente hoje, que eu tenho conversado até com alguns empresários muito maiores do que eu, é que às vezes não tem a necessidade de a gente ficar tentando almejar uma coisa que está além do que Deus quer para a gente. Não adianta a gente querer, eu vou querer agora uma coisa que está fora do meu contexto e vou ficar lutando para isso e vou esquecer a minha esposa, esquecer minha saúde, esquecer a igreja, né? Então, o que eu tenho feito de 4 anos para cá, que foi uma virada de chave, foi realmente eu mudar e eu dar esse testemunho para pessoas que estão em grandes empresários aí, que ficam numa loucura e que, se ele sentar numa cadeira e pensar e fizer uma conta matemática, em tese, ele nem precisaria mais estar nessa loucura dele. Não tem necessidade. Mas tu está com 60, 70 anos de idade, vamos ver aqui, tu tem isso. Para que tu vai almejar muito mais coisa? Então vamos sentar e vamos fazer uma conta, vamos rever e vai viver, né? Porque não adianta nada a gente querer, eu vou deixar para meus filhos, para os netos, para os bisnetos. Tem coisas que a gente tem que, ao meu ver, hoje, eu pauso e tento descansar, né? E uma coisa que eu sempre falo, que eu vou comparar aqui com a minha vida hoje, é quando eu sento numa poltrona dentro do avião. É o horário que eu mais relaxo na minha vida. Muita gente, às vezes, fica, pai, o que é isso? Rapaz, não tem o que eu fazer. Eu sentei, botei o cinto ali, o que eu tenho que fazer agora é orar, né, pedir a Deus que me leve ao outro lado. Se não, é aquele momento. Então, é o horário, assim, meu coração, com toda seriedade, é o jeito que ele bate mais leve. E assim eu tenho feito a minha vida pessoal, né? Nos negócios. Porque se você entrega ali ao Senhor, se for de acontecer, vai acontecer, né? Então, assim, eu descanso, né? Quando está ali uma atitude que é para me tomar e tal, você tem que ter essa habilidade, né? E tomar as atitudes certas para o negócio acontecer, né? E resolver futuro também. Mas tem coisas que estão fora do nosso alcance. Então, na hora do avião, eu sentei ali, botei o cinto, relaxo, e assim está sendo a minha vida, né? Relaxado, descansado, e vamos vivendo. Massa, eu me identifico, tá? Esses dias me falaram assim, não, Gabriel, esse voo aí vai ter internet. Eu falei, não, deixa assim mesmo, que eu vou ler minha Bíblia, eu vou ler meu livro, é o momento que zero ruído, né? Da hiperconexão, né?
E como é que a fé influencia nas decisões do trabalho? E aí hoje, principalmente olhando, né, para um mundo onde prega muita diversidade, essas coisas todas, como é que eu consigo tomar as atitudes baseadas na fé, consigo proclamar o evangelho mesmo com algumas solicitações aí vou colocar do mundo, né, dessa inclusão e tudo, e às vezes até flertando ali com o limite entre, cara, até que ponto aqui eu consigo chegar. Acho que eu tentando compreender, né? Eu acho que essa atitude de fé está demonstrada em tudo que foi dito aqui, né? Se você é um funcionário, você não serve o seu patrão como se ele fosse o alvo. O alvo não. Por isso que Colossenses, que você leu no capítulo 3, é importante. Faz como ao Senhor. O cara é um tirano, o cara é um déspota, o cara está lhe esfolando, mas não faça para ele. Faça como ao Senhor. Ele não merece, não. Mas você faz como ao Senhor. E Deus vai lhe honrar. Então, eu acho que são atitudes de fé. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Está lá em Mateus. Cara, não adianta. É o que ele está dizendo aí. Vocês entenderam a ilustração do Léo, né? Ele está ilustrando que na hora que ele sobe no avião e senta e aperta o cinto, ele não tem o comando do avião. Tem? Tem não. Vai cair, vai o quê? Tem turbulência? O que ele pode fazer a respeito? Nada. Descansar. Então, a fé significa que eu estou nas mãos de Deus. Por que você vai ficar sofrendo por antecipação sobre algo que você não tem controle? Quem tem loja sabe disso, né? Quem é que entra na sua loja? Você tem controle? Você não tem, amigo. Hein? Eu já passei dias e dias chorando, orando e dizendo, Senhor, manda os clientes. Eu não tenho o que fazer. Minha propaganda é limitada, eu só posso fazer isso, então, Senhor, manda. E ele mandava mesmo. Né? Ele mandou para valer. Uma vez entrou um fiscal lá, que sabia que a gente estava inadimplente em uma série de coisas do fisco, né? Por causa da situação da empresa, lembra que eu falei para vocês, né? Aí o que aconteceu? O cara entrou e ele veio para multar. Eu peguei a chave, eu peguei a chave da loja, das portas. Aí eu fui para trás do balcão, eu disse, eu sei exatamente o que você veio fazer aqui, pegue essa chave e leve a loja para você. Você fica com ela e eu estou saindo por aquela porta, pode multar, pode fazer o que você quiser aí. Sabe o que aconteceu? O cara ficou olhando para mim e daqui a pouco ele disse, o senhor pode fazer um serviço no meu carro aí? Eu disse, posso. Eu imaginei, esse cabra vai me extorquir, ele vai fazer eu colocar um toca-fita zero, é o toca-fita, né? O novo, né? Um aparelho zero, um som zero e tal, e depois ele vai embora, porque ele está dizendo assim, eu não vou lhe multar, mas você vai me beneficiar aqui, tá certo? Eu já tinha dado a chave da loja para ele, então tudo bem, eu vou servir o cara. Eu fiz o serviço todinho, no final ele disse, eu quero pagar. E ele pagou o serviço. O fiscal saiu de lá pagando, me ajudando a faturar, entendendo que aquilo era o melhor para eu continuar com a intenção de fazer o que é certo diante de Deus, né? Então é a situação de descanso. Eu acho que a fé ela opera nessa situação. Talvez um outro viés que você está tentando dizer aí são as oportunidades de testemunhar do amor de Jesus naquilo que eu faço. Eu gosto de dizer uma coisa, vocês conhecem, quem está aqui na IBC há mais tempo já sabe como eu ajo e às vezes alguns princípios que eu deixo vazar ali da pregação. Eu não invento essa história de que eu vou me divertir porque eu vou evangelizar. Também eu não invento a história de que eu vou trabalhar para evangelizar. Para com isso. Se é assim, vai ser missionário no meio do mundo aí, que dá mais certo. Eu vou trabalhar porque o trabalho é digno,
e porque o trabalho é que sustenta minha casa, minha vida. Esse é meu trabalho. E enquanto eu estiver trabalhando, parado, fazendo o que for, eu vou estar glorificando o nome de Jesus e ponto. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque esse negócio piega de ficar dizendo, eu vou lá porque eu vou evangelizar. Que nada, tu vai ganhar dinheiro, seja honesto e fala que Deus sabe. Seu negócio é faturar. Você não está... Imagina o pobre do Léo vai vender um terreno e... eu vou evangelizar esse homem. Nada a ver, isso aí é coisa de quem não fica viajando na maionese e acha que os outros têm que fazer o que ele mesmo não faz. Que não é assim que funciona. Você não entra num bar, você está precisando de água, você vai pedir água. Você não vai entrar lá para evangelizar o cara para depois pedir água. Não existe isso. Mas por que essa palavra às vezes choca, né? Porque as pessoas ficam dando desculpa para aquilo que está fazendo, como se aquilo fosse um pecado. Você acha que é pecado eu ir lá para a beira-mar às 5 horas da manhã, sair de lá às 7 da manhã, nadar com os golfinhos e os tubarões lá? É pecado isso aí? Ou eu vou evangelizar tubarão? Nada, estou nem aí. Eu vou porque Deus se alegra com o meu descanso. Deus se alegra com o meu exercício. Ele quer, Ele me fez para isso, certo? Agora, se o tubarão botar a cabeça para fora, eu falo de Jesus para ele. Né? Ou seja, se o amigo, a pessoa, pela minha vida, pelo meu procedimento, der abertura, em qualquer circunstância, em qualquer lugar, eu vou falar do amor de Jesus. Entende, né, irmãos? Certo? Porque você está aqui para ser uma testemunha, não é só blá, blá, blá. É vida. Então, na forma que você se porta como um funcionário, é um testemunho. Na forma que você se porta como um patrão, é testemunho. Como você cuida dos seus empregados, é um testemunho. Né? Como você procura andar de forma correta, é um diferencial e um testemunho. E essas coisas, elas vão trazendo na sua vida dividendos que você nem imagina. Eu tenho amigos do rally, por exemplo. A rally, eu vou fazer rally para evangelizar ninguém? Estou preocupado com isso não. Eu vou fazer rally porque eu gosto da adrenalina. Me sinto bem. Então eu vou lá. Agora, quantas pessoas vieram ao conhecimento de Jesus por causa só de ter andado comigo, do meu lado, sentado comigo, comido comigo, ou comido poeira comigo? Então a pessoa abriu o coração, abriu a casa, abriu a vida e o evangelho entrou. Né? Então, é assim, faça como ao Senhor, fé, e faça para a glória de Deus. E esteja sempre pronto para em qualquer circunstância da sua vida, glorificar o nome de Jesus. Então, acho que é um pouco disso, né? A mistura. Perfeito. Eu vou pegar aqui o gancho do pastor, que tem uma situação lá no começo no meu escritório, que eu tenho um escritório onde no primeiro andar é uma academia. E aí, quando eu cheguei com um corretor que trabalha comigo, aí eu chamei o elevador ali, aí deu o elevador E1. Aí, quando a gente ia para o elevador E1 esperando, aí chegou uma mulher com roupa de academia e tudo e tal, aí eu disse, rapaz, peraí que eu esqueci o negócio no carro ali, eu vou pegar. Aí o elevador abriu, ela foi, aí peraí, eu apertei de novo o elevador, chamar o elevador de novo, né? Ele, rapaz, tu esqueceu alguma coisa? Não, rapaz, porque eu não quero subir com a mulher, assim, no começo da minha... a gente tem que ser sincero, né? E eu disse, rapaz, eu não vou. Eu prefiro deixar ela aí, depois eu vou, né? E assim, ele foi olhando o meu testemunho, aí via como eu tratava minha esposa e tal, né? E viu os negócios também que são de formas que aí é uma coisa que é para ser óbvia para todo mundo, mas que na verdade não é costumeiro, é a gente ser sincero, transparente ao extremo com qualquer negociação. Isso hoje se torna um destaque impressionante, que não era para ser, né? É como um filho tira nota boa e a gente diz, é um destaque. Não, é sua obrigação, né? Então, é só pegando o gancho do pastor, assim, que a gente não, às vezes não precisa falar um versículo bíblico e tal. É uma maneira de você agir que falou muito mais do que qualquer um versículo bíblico ali. Massa, Léo. Tem o pastor Hamilton, né? Ele falou uma vez, vai e prega a palavra, vai e prega o evangelho. Se possível, use palavras, né?
Então é muito em cima do que a gente faz, do que a gente vive, né? E aí eu queria direcionar uma pergunta aqui pro Léo. Você falou sobre a questão do desacelerar, né, no trabalho. E aqui eu vejo que hoje é um grande desafio equilibrar três coisas, né? Família, fé e saúde, junto com o trabalho, claro. Aí você falou sobre essa questão do desacelerar e muito dessa cultura aí hoje do workaholic, né? Eu venho de São Paulo, a cultura é maluca desse negócio de trabalho. Então, às vezes eu entrava às 7 horas da manhã, saía às 9 horas da noite quando eu comecei lá atrás. Aí você vê como o resto ele acaba desalinhando, né? Como é que foi esse desacelerar, Léo? Quais foram os desafios de conseguir desacelerar para conseguir priorizar a família, a saúde e a sua fé também junto ali com o trabalho? É isso aí. Assim, como eu disse antes, no início foi muito difícil, porque assim, a gente vem daquela rotina, acorda cedo, ou deixava o filho, às vezes eu nem deixava o filho no colégio. Eu saía direto para o escritório e ficava lá, ficava naquela pilha atrás de negócio e tal. Então, tudo isso que a gente tem, um escritório, uma estrutura X ou Y, isso gera um custo, né? E ali eu fui vendo que esse custo não tinha necessidade para que eu pudesse fazer meus negócios. É um ponto, é uma visão, né? Eu disse, opa, aqui eu vou transformar uma despesa numa receita. Aí acaba trazendo uma estrutura menor, né? E aí a dificuldade que foi exatamente, eu me sentia assim uma pessoa, quando eu estava na academia, 8h30 da manhã, eu disse, rapaz, estou indo para casa. Não, está errado. 9 horas eu chegando em casa para tomar café, para depois sair para trabalhar, está errado, tudo errado. No começo, essa dificuldade de aceitar, né, essa reprogramação, vamos dizer assim, na minha mente. E sobre a questão do financeiro, eu posso lhe dizer que quando tirei um custo, e eu continuei trabalhando da mesma forma, eu vi que eu diminuindo um pouco o horário de trabalho meu, eu produzia a mesma coisa. Se eu viajar com minha esposa, assim, eu vou também estar produzindo, eu não vou deixar de... Porque eu não me desligo do tempo, né? Porque eu não tenho esse... Eu posso trabalhar de outra forma, mas assim, eu não preciso também estar totalmente imerso no trabalho para me poder, né? Então, assim, eu descansei mais e amenizei um pouco esse trabalho. E faz anos e anos e anos que a questão do trabalho, sábado e domingo, eu não fico mais... Eu fico com minha família ali, entendeu? Mais tranquilo mesmo. Eu acho que eu posso testemunhar, porque eu ando muito perto do Léo, né? A gente compete rally junto, está sempre falando de rally juntos, mas é interessante porque eu conheço alguns corretores, e quem sabe trabalha na corretora... Tem algum corretor aqui, não? Tem não, né? Corretor de imóvel, o cara tem que estar correndo. Né? Devia ser corredor de imóvel, né? O bicho tem que estar correndo para cima e para baixo, captando cliente, vendo oportunidade, vendo imóvel, vendo a galinha morta, o leilão, não sei da onde, e vai e vem, investe, vai, busca, tira. Eu conheço uns que os caras estão ganhando um trocado até razoável, mas eles estão acabados. Inclusive tem irmãozinhos nossos aqui, né, que eu acompanho, que de vez em quando eu chego junto e vou puxar a orelha. Eu disse, cara, o que é isso? Né? Para que isso? Então, o cara se acaba. Aí ele vira o que é chamado aqui do workaholic, né? O cara que é viciado em trabalho. E o Léo tem sido para mim um exemplo disso, e é impressionante a lógica, né? Porque quanto mais ele abre mão dessa loucura, porque poderia talvez das 6 às 9 ganhar muito dinheiro, fazendo algumas coisas, encontrando cliente de madrugada, né? Mas ele não vai em busca disso, porque ele determinou, ele passou uma cerca aqui, disse, daqui eu não passo. E eu tenho um exemplo, gente, que você pode dizer assim, o Léo é um corretor muito bem sucedido, nós estamos falando aqui de um corretor de grandes negócios na cidade. Mas eu conheço um chamado Deusani, do Curió, é o meu mecânico,
É um homem que tem um projeto chamado Amiguinhos de Jesus, que começou ali no Curió. Deusani é casado com a Meire teve o seu pai esquartejado na frente dela, ali naquela comunidade, só para vocês entenderem a peça como é. E eles permaneceram lá naquela comunidade, começaram, e eu vi, numa casinha simplesinha, no Curió, cercado de facções, e ele num quintal da casa dele, consertando os carros, não tinha espaço, era tudo chão, certo? Tudo chão. E o Deusani começou ali, pequenininho, um carrinho, outro carrinho, até o cliente para ir lá, se ele souber o que tem ali, ele não vai não, certo? Aí eu acho que o pessoal lá, as 4 facções, até já me conhece, porque eu entro por um lado, entro por outro, paro, mas não é fácil não. Mas o que aconteceu com Deusani? Né? À medida que ele foi prosperando, aí da casinha comprou um negócio do lado e aumentou, colocou o coração na obra, começou a servir as crianças, começou a servir a comunidade, começou a servir o pessoal. Sabe o que Deusani faz? No dia de melhor movimento, ele fecha. Deusani não abre a oficina aos sábados. É coisa de doido. Como é que é sábado, cara? Que eu não estou no trabalho, que o cliente está com o carro à disposição para levar. Pronto, deu sexta-feira, ele se despede de todo mundo, fecha tudo. Sábado ele se mete para o sítio, vai não sei para onde. É ele, a mulher e a filha. Entendeu? Então, e ele, graças a Deus, né, tem prosperado, a oficina cresceu, ele está sonhando em sair de lá, já comprou um terreninho para tirar a oficina dali, para aumentar, ir para um outro lugar. Então, é um exemplo de alguém que começou do zero praticamente, humilde, pequenininho. Imagina o que esse homem ganhava e as dores de cabeça que ele tinha, os dramas de família, buscar o pão ali daquele lugar difícil, e ele foi crescendo, crescendo, crescendo. Como é que um homem desse decide parar no sábado? Mas você olha, o Deusani está servindo a IBC todo tempo, ainda tem uns gaiatos que vão lá e dizem para ele, você tem que abrir uma igreja. Esses caras são os caras das franquias evangélicas, não entendem o que é a igreja de Jesus. De vez em quando ele vem falar comigo, eu digo, me apresenta esses camaradas aí que eu quero conversar com eles, botar o dedo no nariz e falar para eles deixar de ser perturbador da vida dos outros. O irmão está tão bem, né? Os amiguinhos estão lá, tudo funcionando, cheio de voluntários e tal. O cara quer inventar um negócio, deixa ele quieto, né? E assim, Deusani tem avançado naquele trabalho. Ou seja, ele é um exemplo de alguém simples, que vem crescendo, mas que colocou como princípio, daqui eu não passo. Né? Ele falou aqui da mulher no elevador. Você sabe que eu não dou carona para a mulher, né? As mulheres da IBC sabem disso. E pode ser a velhinha de 101 anos. Eu não dou. Tchau. Ah, pastor, o senhor vai para ali, pode me dar uma carona? Posso não. Mas eu arrume outra pessoa aí para ir junto que eu levo. Igual o Uber duplo. Uber compartilhado, pronto. Por que isso? Porque a velhinha vai insinuar para cima de mim? Não, porque eu não presto. Então eu coloquei cercas na minha vida que me livraram de tanta coisa nessa igreja ao longo dos anos, certo? Então, no ramo dos negócios, gente, no ramo, seja o seu negócio pequenininho, grande, o que for, né? Não importa o tamanho. Você deve viver por princípios. Quais são os seus princípios? Você tem que ter princípio. Pai, eu não vou vender fiado. Ou então, vou vender fiado só para quem eu conheço. Ou eu só vou vender fiado se eu puder cobrir o prejuízo desse fiado que pode não ser pago. Entendeu? Eu só vou comprar mercadoria à vista. Só vou vender à vista. É um princípio. Então, é isso aí. Né? A informalidade, que existe uma diferença entre ser ilegal e informal. Né? Nenhuma dona de casa, se começar a vender biscoitinho em casa, ou coxinha, vai
correr atrás para cada centavo da coxinha ali, está agora perguntando para o Lula ou para o Moraes o que deve ser feito. Então, uma economia informal é algo que começa na bodeguinha dentro de casa. E com o tempo e com o volume, você vai e diz, bom, agora está na hora, eu tenho que transformar isso num CNPJ, eu tenho que emitir nota fiscal, coisa do tipo, tá certo? Mas nunca comece sem princípio. Por exemplo, essa informalidade, ela não pode ir muito adiante, porque vira uma ilegalidade. É um princípio. Chegou nesse ponto aqui, parou, né? Certo? Então, a palavra de Deus é cheia de regras e princípios para a gente prosperar, mas é uma prosperidade, um sucesso, que também admite perdas, admite lições, admite choro, né? Admite você estar aqui em casa. Por exemplo, todo o dinheiro que Deus me deu para sustentar uma família nos Estados Unidos por 3 anos, é muito dinheiro. Não faz ideia, uma faculdade lá, estamos falando de 50, 60, 70 mil dólares por ano. Multiplica isso aí por 5, 6, para você ver quanto dinheiro é, né? Para uma família ficar lá só estudando. Imagine, chegou um ponto que meu sócio deu um cano e eu parou de pagar, eu ia voltar para o Brasil para retomar minhas empresas, e aí, meu amigo, o dinheiro acabando, e acabou, parou de vir, pronto, parou. E agora? O que eu vou fazer? Aí eu fui lavar banheiro na universidade, e fiquei em casa, quietinho. Um dia tinha só uma bolacha desse tamanho, chamado cookie, que hoje eu nem como aquele negócio. Cookie. Eu, a Heloísa e a Midian, pequenininha. Eu olhei para ela, querendo voltar para o Brasil, os homens não queriam deixar, porque eu era um bom aluno, não sei o quê. Disse, não vai, nós vamos ajudar você. Eu disse, não quero ajuda não, eu quero é trabalhar. Aí eu lavava banheiro na universidade lá, para ganhar o trocadinho. E um dia realmente acabou, não tinha nada, nem na geladeira, nem na prateleira, tinha um cookie. Aí eu disse, nós vamos para o shopping, e nós vamos, aliás, eu tinha uma moeda. Aí nós vamos comprar o cookie, a gente divide em 3, um pedaço para mim, um pedaço para você, um pedaço para Maressa. Essa vai ser a nossa refeição. Certo? O cara que já tinha empresa, que tinha 5, 6 carros, que tinha dinheiro no bolso, consegui fazer tanta coisa na minha vida. Eu estava lá no shopping center, dividindo um cookie desse tamanho com a minha família. Mas contente e alegre, porque eu sabia o que Deus queria para mim. Eu chorava de ver minha filha comendo aquele cookie ali, porque era a única refeição que ela tinha. Voltamos para o apartamento, que eu estive lá no começo desse ano, recentemente, revendo o mesmo local. Quando eu olhei assim, eu digo, meu Deus. Quando eu entrei, cheguei no apartamento, a porta estava aberta, entreaberta, encostada. Rapaz, tem um ladrão aqui, só que nos Estados Unidos não tem ladrão como aqui, né? Tem ladrão, mas é outro tipo. Aí quando eu abri a porta, eu e a Heloísa abrimos a porta, gente, vocês não têm noção do que nós vimos. A geladeira estava lotada de comida. Todas as prateleiras lotadas de comida. Tinha sacos e sacos de coisas no chão. Um anjo entrou lá, que eu não sei até hoje quem foi, eu quero saber o nome do anjo, não descobri se era um arcanjo, um anjo, um serafim, não sei, um querubim. Mas o que Deus fez? Quando eu estava lá no shopping, dando graças a Deus por aquele pedaço de bolacha, Deus estava mandando os anjos dele lá, lotando a nossa casa. E ninguém sabia. Então, no perrengue, né? A gente vê a glória de Deus quando você se mantém firme, fiel, sem falcatrua, sem má intenção, porque Deus prometeu que Ele ia cuidar da gente. Então, Ele deu a bolachinha, depois Ele encheu a geladeira de comida. Massa, pastor. Vini, a gente tem o microfone preparado aí? Pessoal, agora a gente vai abrir um momento aqui para perguntas, tá? Justamente sobre esse tema. Se quem quiser fazer a pergunta aqui, só levantar a mão. A Natália está vindo com o microfone aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta aqui? Sem timidez? Alguém?
Eu vou fazer uma outra pergunta. Ali, pronto. Então, tem uma lá. Boa noite. Meu nome é Deise. Hoje eu trabalho... Eu sou farmacêutica, trabalho numa clínica de oncologia. E, assim, a pergunta que eu queria fazer, porque, no caso, vocês estavam falando de empresa, né? O pastor Armando falou da experiência dele como empresário e depois indo pastorear a igreja. E eu queria compartilhar, assim, eu queria fazer uma pergunta, mas primeiro compartilhar a situação que eu vivo hoje. Então, eu trabalho 8 horas, é para ser 8 horas, né? O contrato é de 8 horas, 40 horas semanais. Só que quando você vai assumindo alguns cargos, né, você vai crescendo e eu comecei como farmacêutica, depois hoje eu sou coordenadora do centro, e vai crescendo e a gente vai se né, aumentando aquele compromisso de trabalho, e às vezes a gente começa a perceber que a falta que a gente faz na nossa casa. Então, hoje, quando eu vim para cá, porque minha filha me chamou porque queria participar de algo da igreja, normalmente eu não venho na quarta, porque é muito cheio, eu vinha no caminho, assistindo uma aula, debatendo um assunto, numa reunião, mas assim, a minha filha pediu tanto para eu vir hoje para cá, e quando eu cheguei aqui, que eu vi o tema trabalho, tirei uma foto e mandei para o meu esposo. Olha onde eu vim parar e olha o que é que estão falando sobre trabalho. Então, hoje eu vivo um dilema, esse dilema, né? Tenho um filho com 18, com 19, uma filha com 12, e, assim, tenho crescido profissionalmente, tenho me destacado profissionalmente, mas eu me pergunto, e aí, vale a pena? Né? Eu percebi que estava ficando adoecendo realmente, e, assim, em alguns momentos me vendo até com depressão, deprimida, porque trabalhando muito, eu trabalho numa área também assim, né, que é um pouco vem o emocional também, né? A gente tem vários pacientes, a gente se envolve um pouco afastada mais porque eu estou na coordenação, mas assim, eu queria perguntar. Eu sei que a medida é de cada um, né? Cada um vive a sua dor, cada um vive as suas lutas, mas aí a gente se pergunta. Hoje eu tenho uma filha adolescente, né, entrando na adolescência, e eu me perguntando quanto eu estou ausente da minha casa, né? Quanto o meu esposo trabalha, viaja uma semana sim e uma semana está em casa. Então, os dois trabalham bastante. Ele, uma semana, fica home office e outra semana ele está viajando. Pronto, essa semana ele está viajando. Então, eu me vejo tendo que cuidar de tudo da casa, dos filhos, e trabalhar fora. Então, é um cenário hoje que muitas pessoas estão nesse cenário. E, assim, às vezes eu paro e digo assim, eu queria ter um negócio meu, talvez trabalhasse até mais, mas, assim, para poder ter mais tempo em casa. Então, como equilibrar isso? Eu estou tentando descobrir hoje, quando eu me sentei aqui, que vi o nome trabalho, eu digo, acho que eu tinha que estar aqui hoje. Então, o que é que a gente poderia ver uma alternativa de ver até onde a gente deve ir, até onde a gente pode parar e pensar como a gente faz falta à nossa casa? Não que eu não participe, faço assim, o possível para participar de tudo, mas realmente eu reconheço que eu trabalho muito e a minha área requer muito estudo. Eu estudo muito, aí faço mestrado, aí faço... Sabe? Então, equilibrar. Não dá para você estar nessa área e não estar estudando permanentemente, porque senão você não dá o melhor para os pacientes, né? Não está renovando. Então, assim, realmente é um dilema. A pergunta era como encontrar esse equilíbrio, né? Nesse crescimento profissional e nesse cuidar da nossa casa, que não é obrigação só da mulher, é obrigação do casal, né? Os dois. Então, meu esposo participa muito bem hoje comigo sobre isso, sobre a casa. Eu até digo que ele participa tanto que hoje, se perguntar, quando os meninos vão perguntar, diz, pai, o que nós vamos almoçar hoje? Porque ele me ajuda até nessa parte, ele divide comigo, cozinha e tudo. Então, mas hoje eu me encontro um pouco angustiada por trabalhar bastante e ter medo de não estar equilibrando isso na minha casa. Então, essa semana, esses dias, eu estava parando e pensando e vendo que estava adoecendo e que queria encontrar esse equilíbrio. Eu acho que assim, a gente não tem uma resposta específica, né, para o seu caso, mas eu entendi muito bem a sua colocação e acho que eu queria fazer
duas pontuações, deixar também o Gabriel falar um pouquinho sobre isso. Uma que talvez não seja nem o seu caso, mas eu estou falando genericamente, né? Uma das loucuras que a gente comete é levar o trabalho para casa. Isso para mim, e até na igreja, até a igreja. Eu desde o princípio, eu não permiti que a comunidade invadisse minha casa. E quando eu digo a comunidade, não são os irmãos que, né, antigamente a casa pastoral era do lado. E aí a casa do pastor é como se fosse a própria igreja. A geladeira do pastor é a geladeira de todo mundo. Mas quando eu cheguei aqui, eu disse, isso não vai acontecer na minha casa. Porque eu já vi muitos pastores perderem a família exatamente por conta dessa invasão, né? E outra coisa também que é fundamental, embora eu e minha esposa falemos sobre coisas da igreja, mas isso nunca foi o cardápio da nossa vida, da nossa casa. Protegemos muito nossas filhas nesse sentido. Nós não levarmos dramas da igreja para dentro da casa. Então, na minha casa é minha casa, o assunto é outro, nós temos que ter outro assunto, outra coisa, entre eu e ela e entre nós e nossas filhas, né? Então, acho que é muito importante isso, alguém que é ativo do ponto de vista do trabalho e que galga cargos que você não pode só bater ponto, ter o cuidado de não levar para casa, esse é o ponto. Você, no tempo que estiver lá, tem que estar absolutamente disponível. Primeiro para o marido, depois para as crianças, né? Que essa também é uma ordem de prioridade. E a questão dos finais de semana também, que é muito importante. Eu estou me lembrando de um testemunho que você conhece bem, que é da Elissa, minha filha. A minha filha começou muito cedo e muito novinha, ela cresceu no grupo Edson Queiroz muito rápido, e depois foi levada para transicionar ao M. Dias Branco, de limitado para a Sociedade Anônima. Então, ela era menina, novinha, andando do lado do seu Ives, andando de helicóptero para cima e para baixo, viajando o Brasil, pastinha na mão, e era o que ela sempre sonhou, ser executiva. A Elissa sempre sonhou ser uma executiva. E Deus encaminhou ela exatamente para isso. Pastinha na mão, na Paulista, nos grandes moinhos do M. Dias Branco, resolvendo questões internacionais, né, por causa do inglês dela, ela é americana, e tal, e a capacidade que ela tinha de trabalhar num empreendimento enorme, junto com o Marcelino, que é membro aqui da IBC. Então, no auge disso aí, o seu Ives dava para ela chegava em casa com um envelope, cheio de dinheiro. Se na época ela ganhava 8, 10 mil reais por mês, ela trazia um envelope com 20 mil. Pai, é o que o seu Ives me deu. Eu disse, como assim? Ele me deu, ele disse que gosta de mim, gosta do meu trabalho, e tome, minha filha. Aí lá vinha a Elissa com esse dinheiro todo. Aí o que aconteceu? Engravidou, né? Aí o que ela fez? Foi lá e disse, acabou, eu vou para casa, vou cuidar dos meus filhos. Nossa, gente, vocês não imaginam a confusão que foi, e seu Ives implorando que ela podia trabalhar de casa. Ela disse, não, porque eu sou responsável, e em casa eu vou colocar meu coração nesse negócio aí, não vai dar certo. Abriu mão, onde ela poderia estar morando no Porto das Dunas, no Alphaville, foi morar no Aquiraz, numa casinha que compraram, estão pagando até hoje, né? Aliás, na época não, era um apartamentozinho ali, pequenininho. Então, ajustou a vida à nova realidade, para que o marido fosse, naquele momento, o provedor, para que ela pudesse estar em casa cuidando dos filhos. Hoje ela está no Texas, está numa empresa que paga para ela trabalhar dentro de casa, faz o horário dela. Então, num certo sentido, Deus honrou aquele posicionamento. Eu não estou dizendo que você deva fazer isso, e nem que qualquer pessoa deva fazer. Mas me parece que se o seu coração determinar um plano, para daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, de você, né, se inclinar para um movimento diferente, pode ser tarde demais? Talvez, mas talvez não, né? Então, eu creio que Deus vai honrar, porque toda essa capacidade que Ele está lhe dando não é à toa. Então, eu acho que você será capaz de utilizar tudo que Deus tem lhe dado
numa outra área, numa outra coisa, num outro empreendimento, em algo pessoal que você possa administrar, né? Porque você sente falta disso. Então, não tem solução imediata. Mas eu acredito que quando o crente em Cristo Jesus coloca essa coisa diante de Deus, o lindo é o incômodo. Isso indica que você não é uma mulher focada lá fora, você é focada dentro, né? E você está aqui. Mas eu entendo, por exemplo, que se sua filha precisa de você à tarde, você não pode, né? Aí você vai fazer o quê? Isso vai lhe prejudicar lá no trabalho. Mas vai chegar um tempo em que você precisa pensar na alternativa e aí sim focar e dizer, daqui eu não passo, eu não tenho como fazer e esperar Deus agir, né? Mas cada caso é um caso, mas o que é importante é a prioridade, obviamente, de estar com os filhos, de estar com o marido, de ter uma vida mais tranquila. Às vezes você passa por um perrengue 2, 3, 4, 5, 6 anos, porque você tem como alvo lá na frente, né? Eu ouço alguns homens de negócio dizendo assim, rapaz, daqui a pouco eu vou parar, porque eu já ganhei o suficiente para viver o resto da minha vida, eu não quero mais. Mas tem gente que não para não, o cara está com 70, 80, 90 anos, continua na mesma loucura, né? Se matando e matando os outros. Mas outros que conseguem planejar. Eu estou dizendo, numa outra medida é uma mudança de rumo, uma outra área, né? Para permitir maior disponibilidade, principalmente dessa fase que as crianças ainda estão em casa, né? Porque vai chegar um tempo em que eles não estarão mais. Massa, pastor. Eu tenho uma rotina de trabalho muito parecida, tá? Na questão de uma semana aqui, uma semana fora, né? Então, quando eu vim da outra empresa, né, eu trabalhava e às vezes ficava 15 dias ali direto em uma viagem, e isso foi uma das coisas que eu e minha esposa nós acordamos, né? E mais uma vez, o que o pastor falou aqui, só para ratificar, não, é muito difícil virar e responder, ó, faça isso, faça aquilo, não tem essa resposta, né? Porque são muitas variáveis que ninguém melhor do que a gente para tomar certas decisões, né? Mas isso incomodou eu e minha esposa, a questão da corrupção incomodou demais, principalmente quando a gente conheceu a Jesus, e foram vários incômodos, e o medo de dar o passo, ele vem, né? E aí vai muito essa questão de confiar no Senhor. Então eu vou falar a mesma frase que o pastor Almeida falou, né? Ele falou, glória a Deus. Como assim, glória a Deus? Né? Cristo está incomodando, e o pastor Armando falou, né? Isso mostra que o seu foco está nas coisas de dentro de casa, né? Então, eu e a Ana, nós fizemos alguns acordos ali de redução, inclusive de viagem. Segunda-feira eu tiro para fazer o home, normalmente eu viajo de terça, volto na sexta, quando dá, volto na quinta à noite, nessa semana que eu viajo. Então, alguns acordos nós fomos fazendo que foram melhorando isso e, claro, sempre olhando ali, cara, como é que eu posso ter um trabalho que glorifique Jesus, como é que eu posso ter um casamento que glorifique Jesus, e vou adequando as outras coisas, entendendo que a provisão, ela também é importante, né? Alguém mais tem alguma pergunta? Dá para fazer mais uma. O pastor que vai completar? E se você é aposentado e não precisa correr atrás de trocadinho, trabalha para o Senhor direto, assim, né? Integral. É direto. Pronto. O cara aposentado, a Bíblia diz que na velhice ainda darão frutos, Salmo 92. Né? Então, os velhos têm que sonhar, tem que principalmente aqui na IBC, que é intergeracional. Até esse negócio do cara aposentar e não ter o que fazer. Nós temos um bocado de coisa aqui para você fazer nesse campus. Não é não? É só vir para cá e dar certo. Você se aposenta aqui, cuidando de planta, cuidando de menino, tem tudo. O irmão Amado ali já me olhou para esse tapume aqui e disse, rapaz, tem umas coisas que vocês têm que fazer antes que a chuva chegue. Olha aí. Né? Então tem um bocado de coisa. Você é mulher? Vem para cá, que a Ana do pastor Simão está aí para colocar você para ajudar no que for aí. Tem muita coisa para fazer para o Senhor, né? Tá certo? Então, você fazia antes, agora continua fazendo, não para não. Então é importante. Mais uma pergunta, a gente tem tempo? Vamos lá? Alguém? Mais?
Alguém? Ah, tá aqui. Antes de trazer o microfone, eu queria dizer sobre o negócio do home office, né, que hoje é muito normal. Eu costumava... No passado eu tinha escritório aqui na IBC, hoje eu não tenho mais. Eu sempre tive meu escritório em casa, certo? Mas é muito interessante que desde pequeno, quando a minha esposa ou minhas filhas precisavam de alguma coisa, eu desligo tudo, viro a cadeira e olho. Porque uma vez eu estava na frente do computador e aí a Midian queria falar comigo, é bem pequenininha, né? Aí eu me afastei assim, estava olhando para o computador, aí ela passou na frente. Eu me lembro até hoje daquele gesto. Eu disse, cara, ela entrou no computador para chamar minha atenção. Nunca mais. Entendeu? Então, ainda hoje, às vezes eu estou lá, estou preparando um sermão, estou num negócio, estou numa coisa qualquer, eu estou aqui, quando a Heloísa fala comigo, travo, viro, olho para o olho, estou aqui, disponível. Se você quiser tomar meia hora do meu tempo, vai tomar, não tem problema não. Parei. Você é mais importante do que o que eu estou fazendo aqui, né? Então, eu não estou dizendo que você não deva ter trabalho em casa, né? Que hoje o home office é tão abençoado, você pode parar, pode almoçar em casa, né? Pode parar, pode resolver o problema de uma criança, de alguma coisa assim, né? É muito importante. O home office ajudou bastante. Da pandemia, principalmente, que a gente foi obrigado, né, a ficar em casa, né? E só mais uma coisa eu tenho que complementar, que estava esquecendo aqui. O pastor falou sobre desligar, né? Eu trabalho também na parte de cirurgias, né? Então é muito comum pegar algum hospital, você vê que tem uma fila gigantesca de cirurgia, e aí o abençoado vai e pede dinheiro e a gente não faz. E aquele equipamento não chega para a população porque ele vai em cima das empresas que, infelizmente, ainda pagam, né? É essa questão de realmente estar presente dentro de casa, né? Então, quando aquilo finaliza, cara, eu me entristeço, oro por aquilo, mas quando finaliza, cara, é voltar para dentro de casa, entendendo que minha esposa tem as necessidades, que eu preciso estar ali presente, precisa ser um tempo onde eu me desligo para me conectar dentro de casa, né? A gente até falou uma vez no A2, né? Sobre o entre telas, né? Tão longe, tão perto, às vezes tão longe, principalmente nessa hiperconexão, né? Boa noite. Continuo me chamando Lidiana. Essa palavra de hoje foi para mim. Quando o pastor Armando falou de vender fiado, atualmente, hoje eu tenho uma loja, está com 1 ano, alguns meses, né? Eu sempre vendi cosmético, Natura, Boticário, Eudora, né? E aí está com 1 ano que eu abri na minha própria casa, dividi a sala, fiz uma parede, né, de gesso, e hoje eu trabalho com cosmético, com vendas e outras coisas de variedades. E eu não quero fazer uma pergunta, mas eu quero só agradecer por a palavra de hoje, que eu não vinha para o culto, e ela me chamou, né? Eu não sabia que era sobre trabalho, mas eu me vi aqui, e isso vou levar para mim, só está confirmando o que eu já tenho feito, algumas mudanças realmente de chave, virada de chave na minha loja, porque eu sempre vendi fiado, e eu vi que não deu resultados, né? E como hoje eu só tenho uma loja e só meu esposo trabalha, e eu tenho 2 filhos, praticamente assim, a gente vive os milagres do Senhor todos os dias, porque o meu esposo só ganha R$ 1.600, a gente paga uma casa, paga o carro, e o meu esposo faz pallet, né, depois que ele sai da empresa, e assim, eu estou mudando muita coisa da minha loja em respeito do fiado, eu estou saindo realmente do fiado, e estou vendendo realmente no dinheiro, ou Pix ou cartão. Isso tem feito diferença. E outra coisa que eu estou priorizando, sabe, como o pastor Armando falou, que manda clientes, e eu disse, Senhor, manda clientes, porque eu tenho que pagar esses boletos aqui, eu tenho um prazo, né? Mas eu vivo assim, tipo, eu tenho um boleto de 600, 300 reais, eu não tenho um centavo. E eu vivencio isso, porque eu sempre, quando eu oro, e o Senhor sempre manda, né? E eu sempre honro, e para a honra e glória do Senhor, não tem nenhum boleto atrasado. E eu faço a minha leitura, porque era uma dificuldade que eu tinha, realmente, da leitura bíblica.
Hoje eu estou liderando o grupo de leitura bíblica, estou liderando um GR, e logo quando eu deixo a minha filha na escola, ou antes, que eu acordo 5 horas da manhã, eu vou logo para fazer minha leitura e deixo a loja realmente em segundo plano, em terceiro plano, porque eu priorizo mais as coisas do Senhor e eu sei que a venda só vai acontecer quando o Senhor manda realmente o cliente. E assim eu quero glorificar o nome do Senhor e agradecer pela vida de vocês. Como o pastor Armando falou, tem que ter princípios. Se não tiver princípios, não dá certo. E assim, é honrar realmente o Senhor. Quando eu vendo um batom, a primeira coisa que eu faço é tirar o dízimo daquele batom, né? Então, assim, se eu vendi um batom, glória a Deus. Se eu vendi um hidratante, glória a Deus. É tudo sobre o Senhor, né? E, assim, obrigado mesmo pela palavra de hoje, pelos testemunhos, né? Que eu vou sair daqui, com certeza, renovado e diferente, né? Para a honra e glória do Senhor. E é isso. Muito bom. E a questão do fiado, né? Pior do que vender fiado é comprar fiado, né? Então, cuidado aí, tá certo? Mas, de qualquer maneira, é possível um equilíbrio, né? E a gente, obviamente, você não zera tudo, mas é uma determinação que você vai melhorando, né? E também eu acho que a gente poderia, sei lá, fiquei pensando aqui agora, né? Tem tanta gente que conhece tanto sobre marketing, sobre a forma de impulsionar um negócio, né? Que nós poderíamos ter até fóruns onde a gente pudesse ajudar pessoas que estão começando a impulsionar, né? Tanta gente com tanta capacidade. Você vê só aqui, ó, o camarada quer o primeiro, eu vou ser corretor, pronto. Aí imaginou o Léo dando umas aulas para você, né, de corretagem? Né? É o Gabriel aqui falando sobre instrumentalidade e equipamentos e tal. E aí tantos outros que vocês estão aí, né? Cadê o irmão aí da pintura também, que me ajudou a dar uma dica, né? Quanta coisa boa a gente pode aprender uns dos outros. Quem sabe, talvez o seja homem, né? Ou a própria mulher. E vocês percebem que você disse uma coisa linda aqui para a gente fechar. Você veio para o culto. Isso aqui é um culto. Tem gente que não suporta isso aqui, não. Porque ele quer que o pastor abra a Bíblia e fique blá, blá, blá. Ele sai daqui 2 dias ele esqueceu tudinho. Mas ele é um viciado em culto nesse sentido. Isso aqui é um culto. Porque tudo é um culto. É um culto quando nós falamos de fazer tudo para a glória de Deus. Né? Comer, beber ou qualquer outra coisa fazer para a glória de Deus. Esses são os dramas das pessoas. Então essa igreja linda, ela trata exatamente aí, ó, dramas da vida. Pronto. Criação de filho, questão da comida, não é não? Come direito, meu filho. Né? Bora lá. Então não trabalhe demais não, que você vai se matar, né? Pronto. Então eu acho que eu quero dar graças a Deus pela vida dos pastores e dos líderes e Gabriel, que tem trabalhado com a gente aqui também, de levantar essas coisas importantes. Outra palavrinha que eu quero dizer aqui, para deixar com vocês, Isaías capítulo 55. Não invista o seu dinheiro naquilo que não é pão. Eu estou lá no beach tênis, aí os caras estão fazendo uma rifa para colocar iluminação, certo? Então eu chego lá, primeira coisa, a mulher quer me dar uma cartela. Aí eu disse para ela, não, quero não, mulher. Não, mas aí pronto, fica chato, porque o pastor lá não vai colaborar com o negócio. Aí eu disse assim, faz o seguinte, vocês estão querendo comprar? Eu vou lhe dar uma contribuição para isso aí. Aí, pronto, quanto é a contribuição? É R$50? É R$100, né? Uma cartelinha? Porra, eu estou dando a contribuição para você. Eu quero dar e eu dou. Aí a cartela, não quero cartela não. Mas por que você não quer? Mas se você vai ganhar, olha, pensa na confusão. E eu tentando dizer para eles que eu sou o cara que mais ganhou na loteria no mundo. Porque eu nunca joguei. Então pensa o dinheiro que eu ganhei, por não ter jogado e acumulado ao longo de 70 anos de vida quase. Né? Então não ache que você vai ficar rico apostando. Hoje tem gente adoecendo, perdendo a vida
sendo ameaçado de morte por causa dessa maldita loteria de futebol, que tudo agora é loteria. Né? Até o beach tênis você vai jogar e tem uns caras fazendo aposta. Quem vai ganhar a brincadeira do beach tênis? Pode um negócio desse? Isso é um vício maluco que você acha que Deus vai derramar do céu 1 milhão e você vai resolver seus problemas. Isso é diabólico, está acabando com o nosso país, acabando com o trabalho, com as pessoas, com a cabeça. Então, saia fora, viu, gente? É trabalho com as próprias mãos para a glória de Deus. Amém, pastor. Vamos sair daqui orando? Vamos? Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor é bom e o Senhor está presente em todos os momentos das nossas vidas, Pai. Que o Senhor nos use, Senhor, como instrumento, Pai. Que o Senhor nos faça enxergar, Pai, que tudo é por Ti, tudo é para Ti, Deus. Para que o Senhor molde nossas ações, para que o Senhor molde a nossa forma de vida, Pai, para que seja tudo para a Sua honra e glória, Senhor. Que o Senhor nos leve de volta aqui para casa, desse culto abençoado, que o Senhor seja o centro aqui da vida de cada um, Pai, dos casamentos, do trabalho, da empresa, seja do que for, Pai, que o Senhor seja o centro. Deus, muito obrigado por tudo, Pai. Amém.